Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora vamos juntos ao vivo aqui na TV Brasil, nas emissoras públicas de todo o país e também pela sua Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Definidas as semifinais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual do Rio, e o Vasco e o Fluminense levam vantagem contra Botafogo e Flamengo. Definidas também as semifinais do Campeonato Estadual de Minas Gerais. No Sul, o Grêmio atropelou o Internacional. Em São Paulo, alguns favoritos tropeçaram. A definição ficou para o meio de semana. Para falar... e tem também a Seleção Brasileira. Você viu logo aí na abertura a Seleção Brasileira já chegando na Rússia para amistosos contra a Rússia e contra a Alemanha. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui em São Paulo. E lembrando que o programa tem 1h30 de duração, o jornalista Rafael Esgriles. Conosco também, nosso comentarista titular lá no estúdio do Rio de Janeiro, o Márcio Guedes. Mais uma vez aqui em São Paulo, mais um jornalista convidado é o Rodrigo Vessone. E o nosso convidado de hoje para aquela entrevista especial, que agora o programa tem 1h30 de duração, né? Hoje quem vai falar conosco, ele foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002 e hoje é técnico de futebol, o Roque Júnior. Bom... Os estaduais entram na reta final e, nesta hora, um detalhezinho pode definir o time campeão. Essa é a nossa pesquisa de hoje. O que pesa mais numa decisão? A tradição da camisa ou um elenco milionário? Você participa pelo facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 971 489270. Eu lembro a vocês que a gente está pedindo para que vocês mandem para a gente um vídeo falando da sua paixão com a camisa do seu clube de coração, 10 segundos, 20 segundos, para a gente poder mostrar aqui no programa e mostrar para todos quem são vocês que participam conosco sempre da pesquisa. Então manda no zap mesmo, 21 971 489270. Bom, a pesquisa de hoje eu começo por você, Roque Júnior, prazer em recebê-lo e estar pessoalmente com você aqui em São Paulo, mas o que pesa mais na decisão, a tradição da camisa ou um elenco milionário? Boa noite. Boa noite, agradeço mais uma vez o convite, é um prazer hoje estar fazendo daqui, né? Todo mundo aqui de São Paulo. De vez em quando é bom a gente passar por aqui, né? É bom. Eu acho que pesa no presente o elenco. Eu acho que é isso. Porque você tem a tradição, mas se você não tiver um bom elenco, com bons jogadores, e para você ter um bom elenco com bons jogadores, você precisa ter dinheiro. Então, eu acho que pesa mais o elenco milionário, se você for falar do presente, que é isso que a gente tem que falar. A tradição hoje em dia já ficou para trás, é isso? Não é que ficou para trás, o que pesa mais, eu acho que a tradição, claro, de uma camisa também ajuda, mas se você não tiver jogadores, se você não tiver bons jogadores, a camisa só não vai ajudar, não vai jogar sozinho. Você pode botar 10 caras que não são jogadores lá com a camisa gigantesca que não vai jogar. Então, eu acho que o elenco milionário na balança pesa hoje mais. Muito bem, então. Rodrigo Vessone, boa noite, prazer também recebê-lo aqui no estúdio da TV Brasil em São Paulo. Para você, camisa ou tradição? Tradição ou elenco? Fiquei pensando desde a pergunta, se você perguntar para o torcedor do Real Madrid, do PSG, ele vai te responder bem isso daí, né? Mas aí entra o que o Roque está dizendo um pouco. Os dois são grandes elencos, são fortes, né? Sim. E aí sim, aí pode ser que a camisa dê aquela pesada para um lado, como aconteceu de novo, né? Como o Barcelona, como o PSG também, eram dois grandes times. Mas certamente se o outro não é... Se o Barcelona não... Sevilha, a gente vai falar daqui a pouco. Se o Barcelona fosse fraco ano passado, ele não tinha feito aquela reviravolta, porque a camisa ajudou, mas até um certo limite. Mas a camisa é grande pelo elenco. Pelo elenco. Então eu vejo nesse sentido, dependendo da qualidade dos dois lados, se for muito parecida, aí sim, certamente a camisa ajuda a pesar. Se não, vai ser sempre o elenco. Elenco também, muito bem. Rafael Esgriles, boa noite, prazer em recebê-lo aqui em São Paulo, aqui no estúdio da TV Brasil. Qual a sua opinião da pesquisa? Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo a São Paulo, um abraço a todos, ao Roque. Vendo a carinha dele, vendo a imagem da seleção brasileira ali, fico
fico imaginando o filme que passa na cabeça dele, né? 2002, as convocações para a seleção brasileira. Rodrigo Vessone, ao Márcio, aos amigos de casa. Eu concordo com os dois. Não adianta nada você fazer um planejamento, você se preparar para um campeonato. E o Campeonato Brasileiro, que daqui a pouco vai começar, nas últimas edições tem mostrado isso. Se você não se prepara financeiramente, se você não tem um time de qualidade, tem dinheiro para apostar nesse time, tradição só não tem jeito. O Corinthians caiu, o Atlético Mineiro caiu, outros times de tradição caíram. Se você não tem um planejamento e um time financeiramente pronto, um time de qualidade, você não chega em lugar algum. Então eu prefiro um elenco milionário do que um elenco de tradição. Porque se você tiver um time de tradição sem peças fundamentais, você não vai em lugar algum e o seu time cai, como já caiu o Corinthians, como já caiu o Atlético Mineiro, Vasco, entre outros. Muito bem. Márcio Guedes, vamos às nossas redes sociais. A força da camisa tradicional, diz aqui o torcedor que infelizmente não colocou o nome dele, mas ele diz assim: o meu Fogão vai ser campeão carioca com a força de sua camisa tradicional. De Fátima, na Bahia, o Marcos diz o seguinte: abraços a todos, ao grande Roque Júnior, um dos ícones do povo negro brasileiro no futebol. E ele diz: o elenco pesa mais. Tem muita gente aqui votando na tradição. Eu vou tentar registrar aqui porque acho curioso que a maioria está votando na tradição. Tradição da camisa, com certeza, diz o Sandro, lá de Pedra Azul, Minas Gerais. O Fernando Rocha de Cariacica, no Espírito Santo, também vota na tradição. Só para dar uma moral nessa galera toda, eu lembrei de Olímpia e São Caetano. Até hoje eu não sei como o São Caetano perdeu aquela final. Ganhou lá, estava ganhando aqui. Isso. E tomou a virada em 45. Até hoje, eu não entendo. Aí eu lembrei, eu quero dar moral para esse pessoal. O Bruno Gomes, de Petrolina, Pernambuco, pesa mais a tradição da camisa. E por fim, Márcio Guedes, o Itamar Borges, na maioria das vezes, ele fala no Facebook, a tradição da camisa pesa mais, inclusive entre jogos de seleção. Ele fala de campanha, Márcio Guedes. Boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite aos amigos de São Paulo. Olha, eu até entendo onde fica a campanha, Márcio Guedes? Ganhando. Porque aqui no Brasil tem muito time aí considerado, entre aspas, milionário, que traz jogadores que já passaram um pouco do seu momento e acaba que esses times ganham poucos títulos e aqueles que jogam com mais garra, com mais motivação, acabam se dando bem. Tem que saber até quanto, a força da tradição, até onde vai, até onde ela é importante, e a força técnica desse time milionário, qual é a motivação desse time milionário. Se a balança for igual, é evidente que o time milionário é igual à qualidade. E a qualidade, na minha opinião, tem todas as condições, na maioria dos casos, de prevalecer sobre um time apenas competitivo, apenas lutador. Então, é meio difícil, é meio relativo isso daí. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, o time milionário, significando qualidade técnica, eu sempre vou preferir ter um time de bons jogadores diante de um time que tem só a força da camisa, que nem sempre também a força da camisa significa garra e correria, né? Porque isso aí depende de cada caso. Então, eu fico então com a questão do time milionário. Muito bem, você respondeu, mas não respondeu. Onde fica a campanha, Márcio Guedes? Campanha mesmo, esqueci de responder. Como é que pode? Vou dar um chute aqui. Peraí, campanha. Vamos chutar aí. Minas, não? Você chutou porque eu já te dei essa dica, né? Que é o estado que tem mais município e tal, mas acertou. Não me dica nenhuma, eu dei um chute bem dado. Tá certo. Gol do Márcio Guedes. Mas só para vocês saberem, eu já dei uma dica para o Márcio, que Minas Gerais e Bahia são os estados que têm mais municípios. Então ele volta e meia arrisca e se dá bem, né? Eu que tenho de aprender a não dar a cidade desses dois estados para ele. Só um detalhe, lógico, por favor. O Vessone citou São Caetano e Olímpia. Eu estou muito à vontade porque eu sou da cidade, então eu vivi muito essa final da Libertadores. E era um time sem tradição, o São Caetano, mas com jogadores experientes. Naquele time tinha o Marcos Senna, que depois foi jogar na Espanha. Tinha o Robert, que jogou no Santos, tinha acabado de ser campeão brasileiro com o time do Santos. Tinha alguns jogadores mais cascudos. O time era Silvio Luiz, Rubens Cardoso, Daniel, Serginho, final de Serginho, o Russo na direita e o Rubens Cardoso na esquerda. Aí era Marcos Senna, o Adãozinho, o Robert e o Ailton, que fez gol na ida e na volta. Na frente, a Anailson e Somália. Não era um time de tradição, mas tinha alguns jogadores cascudos. O Jair Pisserni foi expulso no intervalo de jogo, aí o time desandou e tomou 2 gols, do Ortema, do Cabadeiro, e chegou morto nos pênaltis. Então, Roque, só para a gente finalizar a nossa pesquisa, você viu que para o torcedor,
a tradição ainda pesa. Como é que você analisa isso? Acho que nós temos que ver dois lados aí. Você olhar o Brasil e olhar o resto do mundo. Vamos olhar na Europa, aonde se joga o melhor futebol. Você vê quem chega, os times de melhor qualidade, que tem mais dinheiro. No Brasil, eu acho que aí nós temos um ponto da distância do nosso futebol para o europeu. E na análise da tradição para a qualidade, do real para essa coisa mais sonhadora, né? Ah, tradição, meu time tem tradição. Mas teve tradição porque teve grandes jogadores, ganhou, isso fez a tradição. Isso, o Brasil é tradição, sim, mas nas 5 Copas que ganhou tinham grandíssimos jogadores. Então, assim, esses são os pontos, eu acho que deixam um pouco ainda o futebol nosso, em questão de avaliação, distante do da Europa. Porque se você tem time de boa qualidade, milionário, como se diz aqui, você vai ganhar ou alguma coisa está errada. Né? É só no nosso campeonato que acontece algumas aberrações, vamos dizer, o cara de último ganha do primeiro. É muito difícil você ver isso na Europa, porque você realmente tem a qualidade onde você tem mais dinheiro. Então, aí eu vou aproveitar, eu ia encerrar a pesquisa agora, mas eu lembrei, no ano passado, quando a temporada começou, era unânime. 3 times são favoritíssimos aos títulos. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ganhou um estadual e o Atlético Mineiro ganhou outro. O Palmeiras nem estadual ganhou. Aí eu vou ao Márcio Guedes e volto com vocês. E aí, Márcio Guedes? Não, eu queria só completar uma pequena coisa. Eu acho que um campeonato, uma competição em pontos corridos, em 90% dos casos ou mais, vai ganhar o melhor, tecnicamente. Agora, mata-mata, principalmente até em Copa do Mundo já aconteceu várias vezes, nem sempre o melhor ganha, porque às vezes num jogo só tem um acontecimento, o goleiro falha, o craque do time não joga, o árbitro erra no lance capital. Então, todos os torneios mata-mata, incluindo até a nossa Copa do Brasil, onde vários times de médio porte, pequenos, já ganharam a competição, isso aí cai para um ponto meio relativo. Eu incluo a Copa do Mundo também, embora na Copa do Mundo também, até hoje, nenhum time tipo Bélgica, Noruega, assim, tenha ganho. Mas ainda assim, em várias Copas, nem sempre o melhor ganhou. Então, e com relação à temporada do ano passado para vocês dois? Eu acho que entra um pouco o que o Roque disse em relação ao futebol brasileiro, é tudo mais parelho. Lá na Europa você não vai ver. Aí você coloca quantas trocas esses times fizeram de treinador, de jogador. Essas são algumas coisas que vão fazendo a distância do nosso futebol para lá, né? E esses são pontos que contam. Pô, quantas vezes o Real Madrid trocou de treinador? O Barcelona. Quantas vezes o Flamengo trocou? Quantas vezes o Palmeiras trocou? Quantos jogadores saíram do Palmeiras? Quantos jogadores saíram do São Paulo? Quantos jogadores saíram do Manchester City? O Atlético também mudou muito no passado. Então, são pequenas coisas nesse caminho que vão fazendo essa mudança no final. Essa é a minha opinião. E que trazem os times que têm menos possibilidade mais perto deles, claro. Mais perto e lá na Europa eles vão ficando cada vez mais longe, né? E, Sérgio, desses 3, o ponto fora da curva foi o Atlético Mineiro. Se você for analisar o Palmeiras, o erro foi trazer o Cuca novamente para o time, com aquele status de campeão que ele já tinha, e mesmo com 15 pontos, no finalzinho do campeonato tinha 15 pontos de diferença para o Corinthians, ele chegou na 2ª colocação ainda. O Flamengo ganhou o estadual e chegou à final da Copa Sul-Americana. Ele não foi muito bem no Campeonato Brasileiro, mas ele chegou bem em 2 competições. O Palmeiras, ainda mesmo com os trancos e barrancos, chegou na 2ª colocação do campeonato, não fez um bom estadual, mas o ponto fora da curva dos favoritos foi o Atlético Mineiro. Troca de treinador também. Muito bem, então. Agora é com você em casa. O que pesa mais numa decisão? A tradição da camisa ou um elenco milionário? facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial. O nosso WhatsApp é o 21 971489270.